Peraí. Opa, não está sendo gravado. Então vamos começar com os temas musicais, né? Então, paz, né? Toque da paz. Toque da Paz. Isso porque eu e a Cássia fizemos uma música, não lembro o nome da música. Pensamento a todo momento. A paz é você. Do pensamento a todo momento. Agora direto de terras curitibanas, João Gabriel, tocando o que, né? Samanta, o que vocês vão tocar mesmo? Cantar? Semente do Amanhã. Sementes do Amanhã, é isso. Então, com a Samanta e o João Gabriel, Sementes do Amanhã, esqueci. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é
luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Tá dando para ouvir aqui? Tá dando para ouvir nesse meu microfone? Tá um pouquinho baixo. Opa, tá um pouquinho baixo. Som. Melhorou um pouquinho? Som. Ótimo. Tudo bem. Ainda está um pouco baixo, Cássia. Aliás, desde ontem, o som do João está mais perto e o de vocês mais distante. Eu pensei que fosse do meu celular. Desculpem, gente. Mas o Marcelo está tentando arrumar na mesa aqui para ficar um pouco... Aí, acho que agora melhorou um pouco, não melhorou? Agora ficou bom. Melhorou. Beleza, ótimo. Pronto. É que a gente ainda está aprendendo a usar a mesa, e João tem todos os aparelhos profissionais, desculpem. A gente não. Tudo bem. Bem. Bom, muito bem. Então, a gente vai fazer nossa preparação, a energia dessas músicas, conectando com todo o plano espiritual. Primeiramente, sentando de maneira confortável, mais ereta na cadeira, respirando suavemente pelo nariz. Vamos tentando desapegar dos pensamentos, a gente não bloqueia eles, eles vêm, mas a gente desapega, vai focando na respiração, tentando relaxar o corpo, concentrar a mente. Vamos concentrar no nosso coração e conectar o nosso coração com o nosso mentor individual, agradecendo a ele por mais uma semana, por toda a conexão, proteção, guiança que tem para conosco. Vamos agradecendo a todos os guias que nos auxiliam, todas as giras de Umbanda, pedindo a limpeza, a proteção nos nossos lares. Agradecendo a todos eles, toda a conexão. Agradecemos a todas as fraternidades, em especial a Fraternidade do Triângulo e da Cruz, dirigida pelo mestre Ramatiz. E assim nos conectamos diretamente com o nosso mestre Ramatiz, agradecendo mais uma vez toda a conexão, proteção, toda a equipe espiritual do Garfé Ramatiz, coordenada por ele, conectando com as equipes de cura, limpeza, estudos, música, a equipe que nos auxilia na parte técnica, aqui temos muito auxílio na parte técnica eletrônica, aqui agradecemos muito a eles.
e elevamos ainda mais nossos pensamentos, mentalizando nossa Mãe Maria, saudando a ela, e por ela somos encaminhados aos pés do nosso Mestre Jesus, onde reverenciamos, saudamos, agradecemos e nos conectamos com sua luz através do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, nos livrem de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Então, hoje nós vamos dar continuidade aos estudos Ramatiz. Lembrando que esses estudos, né, nós ganhamos diretamente do filho do Hercílio Mais, quem psicografou os livros do Ramatiz, né, tivemos contato com ele através de internet, e ele nos forneceu esses estudos, né, na pandemia, e o ano, na verdade, o ano passado, né? E aí nós, na pandemia, começamos, então, fazer esses estudos com vocês. Começamos no começo desse ano. Então, desde o começo desse ano, uma vez no mês, nós estamos seguindo um tema desse estudo, que nos foi, né, doado pelo Mauro Mais, que é o filho do Hercílio Mais. Então, cada vez a gente pega um tema e vai desenvolvendo esse tema de acordo com o que foi passado para a gente, né? E mais alguns, né, detalhes que vamos acrescentando. E são sempre baseados em todos os livros do Ramatiz, psicografados pelo Hercílio Mais. Então, hoje a gente vai desenvolver o tema do perispírito. Mês que vem ainda tem mais uma aula. E essa aula de hoje, que a gente vai começar o estudo do perispírito, ela está bem na metade do curso. Nós já estamos bem na metade desse curso. Então, quem quiser, né, no Facebook, tem registrado lá todas as lives que a gente fez desde o começo do ano. Tem um tema Ramatiz que pode estar estudando, né? Falamos da criação divina, né, de Deus, né, de vários temas. Quem quiser, eu passo a passo cada tema para quem quiser rever. Né? A última aula que nós fizemos, falamos do duplo etéreo. E agora vamos iniciar o estudo do perispírito, na visão ramatiziana. Então, eu vou pedir licença aqui, né, pedir orientação para o João para a gente compartilhar a tela. Eu vou dar aula em cima dos slides. E é um tema bem extenso, então a gente vai acompanhando os slides, eu vou comentando. Se quiserem, podem ir fazendo perguntas no chat, mas eu vou pedir licença, eu vou responder só no final, para a gente conseguir fechar todo o pensamento, e aí no final a gente vai respondendo. Mas se durante a aula quiserem já ir perguntando, podem ir perguntando. Eu só vou pedir para que daí só no final a gente faça essa troca para a gente conseguir fechar toda a ideia, que é um tema um pouco extenso, tá bom? A gente tentar não passar tanto do horário nosso. Vamos só arrumar aqui para controlar melhor. Estão vendo o compartilhamento da tela? Deu certo? Tudo bem? Está todo mundo fechado aqui, eu não consigo ver. Sim! Sim, então tá bom, muito bem. Então, hoje é o perispírito na visão ramatiziana. Por quê? Porque o perispírito é um estudo da doutrina, né, de Kardec, doutrina espírita tradicional de Kardec, né,
onde a doutrina de Kardec traz para nós que nós temos 3 corpos espirituais. 3 corpos, na verdade, nós somos, né, compostos de 3 corpos: o físico, aí eles colocam o perispírito e a alma. Então, é dividido em 3. E a visão indiana também tem essa conexão dessas 3 divisões, né? A gente, nos estudos profundos que a gente fez, da tradição oriental, principalmente hindu, eles também dividem em 3 corpos, só que como eles têm um estudo milenar de todas essas técnicas e energias, e estudo desses corpos e tudo como funciona, eles acabaram subdividindo, além desses 3, são 3 corpos, eles falam, mas esses 3 corpos possuem 5 envoltórios, que eles chamam de coxas. São 5 envoltórios. Então, aqui, nos livros aqui do Ramatiz, ele traz para nós, né, a gente vai, então, passear um pouco entre essa tradição tradicional kardecista e a tradição de Ramatiz, né, desenvolvendo um pouco mais a questão do perispírito. Nós já falamos um pouco, né, da questão do físico, né, a aula no outro mês, né, nesse estudo falamos do duplo etérico, e agora, então, entrando no perispírito. Essa é uma aula bem extensa, até no estudo que foi passado para a gente é dividido em 2. Então, hoje, nós vamos falar do perispírito, vamos falar mais a questão do corpo astral e do plano astral. Mês que vem, a gente continua esse estudo falando de outros corpos. Ok? Muito bem, então vamos lá. Muito bem. Então, o perispírito, eles falam que ele é composto de fluidos mentais, fluidos astrais, e esses 2 fluidos são formadores dessa nossa configuração humana, né? Que nós temos o corpo físico, né? Tem o espírito, o perispírito e nosso corpo físico. E o que vai realmente moldar, né, todo esse molde nosso aqui humano é o perispírito. O perispírito é um corpo, né, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais, é um corpo que vem sendo construído de várias encarnações, desde vários reinos que a gente vem encarnando, a gente tem esse corpo e ele vem se construindo e se evoluindo, né? Então, né, daí devagarzinho a gente vai aprofundando isso aí. Então, dentro do perispírito, a gente tem uma parte dele que é o corpo astral. E aí a gente vai aprofundar mais nesse corpo astral para a gente entender um pouco mais como funciona essa questão do próprio perispírito. O corpo astral, o Ramatiz nos traz que ele é o principal corpo dos desejos. Ele é um corpo bem semelhante ao corpo físico, né? Lembra? Temos o corpo físico, o duplo etérico, quando a gente desencarna, né? O corpo físico fica, o duplo etéreo se desfaz, e a gente, no plano espiritual, a gente vai usar esse nosso perispírito, que uma parte dele é esse corpo astral, né? E, então, ele é semelhante ao corpo físico. Então, se eu desencarnar hoje, eu vou chegar lá no plano espiritual, assim, com essa minha aparência, talvez com essa roupa, né? Aí depois, com o tempo, eu vou conseguindo, né, mudar um pouco, depois aí, dependendo da evolução, o merecimento de cada um, consegue até mudar um pouco. Mas o que eu vou conseguir é tudo nesse corpo perispiritual, através do corpo astral, né? Que eu vou estar tendo minha vida lá no plano astral, né? No plano espiritual, que é o plano astral. Então, ele serve de ponte, né? O perispírito, através do corpo astral, ele vai servir de ponte entre o cérebro físico e a mente. Ele é o veículo onde expressa as paixões, sentimentos, desejos e emoções. Então, a gente vai sentir, né? Essa questão toda, ela vem no perispírito para depois ter todas as reações no nosso corpo físico. A gente vai falar um pouco mais disso. Então, a gente está aqui, né, nessa questão falando dos veículos da alma, né? Então,
No plano físico, a gente tem uma questão mais do agir. Então, são reações sensoriais que a gente tem mais. No plano astral, tem mais a questão do sentir. E aí vai se expressar emoções, desejos, sentimentos. Depois tem um plano acima, que é o plano mental, que ele é dividido em dois. Tem o mental inferior, que é a questão do pensar, que conecta ideias, pensamentos, e o mental superior, que tem a função de evoluir, e aí a gente passa de ideias, a gente vai passar de ideais e pensamentos abstratos. Então, hoje, né, focando mais no corpo astral, as principais funções do corpo astral, é um resumo, né? Ele atua como veículo de consciência. Eu vou pedir para o João se dá para jogar um pouquinho essa tela um pouco para o lado, não sei se dá para a gente conseguir ler melhor aqui o slide. Será que o João consegue, João? Ou eu minimizo aqui? Veja o que dá melhor. Tá bom, então, vou fazer minhas orações. Quer fazer comigo? Mãe, essa tela, ela é só do seu computador. Que acho que a sua imagem está falando, né? O meu tá dando para ver direitinho, né? Então, beleza. Então, eu já minimizei aqui, e aí eu consigo ler direitinho. Então, beleza. Então, agora, lendo aqui, né? A gente vai aprendendo, não sei tanto, né? Então, ele atua como veículo de consciência e da ação, independente do plano astral. Né? Ele torna possível as paixões, desejos e sentimentos. Sem esse corpo, a gente não teria essas conexões de paixões, desejos e sentimentos. É com esse corpo que a gente vai ter a possibilidade dessas vivências. Ele serve de intermediário entre o cérebro físico e o corpo mental. É ele que vai fazer essa conexão, emoção, pensamento, né? Entre o cérebro físico e o corpo mental. E aí, no estágio evolutivo planetário que a gente está, o corpo astral ele está intimamente ligado ao mental inferior, né? A gente ainda está num planeta que ainda não é tão evoluído, né? Aí eu, Marcelo, a gente brinca, né? A gente gosta de assistir, às vezes, aqueles vídeos, né, que mostram os animais, como os animais se comportam, e a gente fala, nossa, a gente está muito perto, né, do que esses animais têm. Então, na verdade, a gente está muito perto dos instintos ainda. A gente é um planeta ainda pouco evoluído, porque está muito conectado ainda com o reino animal. Então, mesmo a gente já tendo o perispírito, toda uma função mais elaborada, né, inteligência diferenciada, a gente tem o livre-arbítrio de conectar com Deus, que os animais não têm, mas, mesmo assim, a gente ainda é muito ligado ao mental inferior. E o Ramatiz, ele nos traz, nos livros dele, que por técnicas como, por exemplo, yoga, práticas iniciáticas, a gente pode realmente se libertar desse estágio do mental inferior e começar a atuar no estágio do mental superior. Né? São técnicas que os hindus entenderam há muitos milênios, né? Mais de 5.000 anos, tem estudos, né, de práticas dessas técnicas, yoga, meditações, e esse estudo, né, minucioso que eles têm de energia, eles têm uma classificação fenomenal de como estudar todas essas questões de energia, corpos, né, canais energéticos, tudo. Eles já desenvolveram técnicas, já entenderam isso, que a nossa conexão é muito ligada no mental inferior, e já desenvolveram técnicas para a gente tentar sair desse mental inferior e começar a conectar com o mental superior. Né? Algumas técnicas a gente só recebe em iniciações, né? Processos de iniciações de tradição, né? Assim, com segurança, como, por exemplo, a Kriya Yoga é uma dessas tradições que vem trazendo essas técnicas em processos de iniciações, e a gente vai desenvolvendo no dia a dia, né? Tem algumas técnicas que a gente recebe na iniciação e não pode falar, e tem algumas técnicas que sim, pode, e o próprio Sai Baba traz várias técnicas que ele abriu, mesmo sem precisar iniciação, ele abre para todo mundo entender, né? Algumas técnicas a gente vem passando, né, desde antes de pandemia, né, quando a gente estava lá no
no centro a gente vem passando, né, para a gente ir fazendo, como técnicas como na Masmarana, que a gente já falou, né, de ficar repetindo o nome de Deus, meditação, a técnica de ficar recitando mantras. Essas são algumas das técnicas que a gente não precisa ter iniciação e pode estar praticando e deve praticar diariamente, principalmente nós que somos médios. A gente deve praticar diariamente para conseguir fazer essa conexão com o corpo mental superior, porque é no corpo, na próxima aula a gente vai entender mais isso, mas é o corpo mental superior que nos conecta à intuição, que é a melhor mediunidade que tem, a gente conectar com a intuição e toda essa questão superior do pensamento divino, né? Então, a nossa obrigação como médium é tentar elevar nossa conexão do mental inferior para esse mental superior. E através de algumas técnicas como essas, a gente consegue estar fazendo essa conexão, né? Então, mesmo não tendo acesso a tradições iniciáticas, a gente já pode estar fazendo, né? Essas técnicas, né? Lá a gente tentava fazer com que até os assistidos nos trabalhos de aprofundamento espiritual fizessem, né? Técnicas como o Ponopono, o Namasmarana, meditação, oração, né? É muito importante, né? E aí como a gente está falando do corpo astral, o corpo astral ele vai, na verdade, ter uma ação no plano astral, né? Chamado também plano espiritual, né? E a gente vai entender um pouquinho melhor essa questão do plano astral para entender também melhor o corpo astral, né? Então, o corpo astral, ele vive na matéria astral, ele é constituído dessa matéria astral e ele vive também nessa matéria astral, ele vai, né, se locomover, fazer todas as ações dele nessa matéria astral. Essa matéria astral, ela não está assim, lá no céu, né? Como, né, algumas tradições religiosas acham que aqui na Terra é uma coisa, e quando a gente morre, a gente vive lá no céu, separado. Né? A tradição, né, kardecista e a tradição ramatiziana também traz para a gente que esse astral, que esse plano espiritual, ele não fica muito lá longe no céu, não. Ele interpenetra essa questão do nosso plano físico. Né? Ele pode ocupar até o mesmo espaço do plano físico. Por quê? Porque eles são dimensões diferentes, de frequências diferentes. Então, né, a gente tem toda uma conexão espiritual astral junto aqui com o nosso plano físico. Né? Na nossa cabeça, meio tridimensional assim, é difícil a gente entender, né? Aqui, lá e lá, e como aqui pode ficar junto. Mas se a gente pensar em como frequência, né, a gente está captando atualmente muitas frequências de ondas juntos aqui no mesmo plano, né? Eles sempre dão o exemplo do rádio, né? O rádio, cada estação é uma frequência de onda. O nosso aparelhinho fica aqui no mesmo lugar e dependendo do jeito que eu viro ali, né? Virava, né? Hoje em dia a criançada nem tem mais rádio, né? Tudo Spotify, essas coisas, mas na nossa época, né? Quem é da nossa época sabe, né? Vai virando o botãozinho lá e aí vai pegando cada frequência. Mas está tudo junto, né? Os planos energéticos são assim também. Né? A gente tem o físico, o astral está paralelo aqui, né? E intermedia a gente porque está numa outra frequência. Por isso da importância da gente focar na frequência certa para captar o que está certo, né? O que está mais evoluído, o que está melhor para nos ajudar na nossa evolução, né? O plano astral ele pode ser subdividido em 7 subplanos. Nós não vamos entrar muito nisso, é bem detalhado, é uma função mais oriental que, né, nesse estudo do Ramatiz traz. A gente não vai entrar nisso para dar tempo da gente especificar mais o corpo astral mesmo que a gente quer, mas é só para saber, né, que não existe também um só plano astral, ele ainda é subdividido em vários planos, cada um com uma frequência. Essa conexão, por isso que existem, né? A gente morre, vai para o plano astral, que é o plano espiritual, existe, né, umbral, crosta, né, hospital de refazimento, existe colônias, cada colônia espiritual, uma é mais evoluída que a outra, às vezes todas no mesmo, né, espaço, só que cada uma com uma frequência diferente, né?
E quando a gente começa a pensar, né, nossos pensamentos encarnados até, eles são plasmados nesse plano astral, né? Então, às vezes, a gente, né, já quem é médium, trabalha, tudo sabe, às vezes, né, a gente estuda a questão dos miasmas, formas, pensamentos, que, né, que às vezes a pessoa fica pensando muito numa coisa, e isso cria uma energia e cria e fica grudado nesse plano astral. E aí tem que ter várias técnicas assim para limpar e tirar isso daí, né? Como, por exemplo, as orações que a gente faz, né? Essa questão de recitar mantra, música positiva, vai ajudando a limpar esses miasmas astrais, essas formas, pensamentos, né? E aí, para especificar um pouco mais, o Ramatiz traz para a gente uma descrição de um desses planos espirituais, que é a colônia do Grande Coração, que é a colônia que o Ramatiz, né, tem coordenada por essa fraternidade do Triângulo e da Cruz, que é coordenada pelo Ramatiz. E aí, nos livros do Hercílio Mais, tem toda a descrição dessa colônia do Grande Coração. Daí eu vou pedir para o Marcelo descrever para a gente, que ele tem decorado os livros do Ramatiz, e aí ele descreve mais belamente para a gente essa colônia do Grande Coração. Tá dando para me ouvir? Eu preciso aumentar um pouquinho o microfone. Tá ótimo. Beleza. Não, lógico que é uma descrição bastante minuciosa e detalhada, né, que o Atanagildo, discípulo do Ramatiz, fala sobre a colônia do Grande Coração. Aí a gente só traz algumas ideias, né? A colônia do Grande Coração é uma colônia que fica geograficamente, né, sobre o Brasil, né? E é uma colônia de integração e de preparação dos espíritos tarefeiros, né, aqui no Brasil. Então, os espíritos que são egressos, né, de outros países, normalmente, vamos dizer assim, né, eles fazem uma adaptação, né, ali no Grande Coração, para poder reencarnar, né, aqui no Brasil. E o plano astral, né, do Grande Coração, ele é extremamente, por assim dizer, rarefeito, né? Os níveis de espíritos, né, são níveis altos, né, de desenvolvimento espiritual dos espíritos que ali são acolhidos, vamos colocar dessa forma, né? Então, se não há domínio sobre o pensamento e sobre os sentimentos, né, você não pode estar no Grande Coração, porque isso produziria, né, segundo a descrição do Ramatiz, uma modificação, inclusive, no próprio ambiente astral da colônia. Então, aí eu trago o exemplo do Atanagildo, né? O Atanagildo, quando acabou de desencarnar, ainda jovem, né, um jovem adulto, né, ele foi para a colônia do Grande Coração, porque já tinha tido muitas reencarnações, né, e teve a oportunidade de se desenvolver, né, através das práticas iniciáticas. Então, ele tinha bastante domínio sobre pensamento e sentimento. Então, ele foi para lá. Mas mesmo ele, né, no início, quando ele tinha acabado de despertar, depois do desencarne, ele começou a perceber que o ambiente em que ele estava, um ambiente muito bonito, né, começou a se transformar, né, e de cores, né, e luminosidades, né, a coisa fica meio plúmbia, né, e meio feia, vamos dizer assim. E ele percebeu que ele também não estava se sentindo muito bem. Então aparece o mentor dele e explica ali para ele, né, que aquilo nada mais era do que a projeção daquilo que ele estava sentindo naquela hora, né? E que, segundo o mentor, era a última vez que ele ia sentir, né? Que era, né, para resumir a história, um mal-estar produzido por um espírito que na Terra, quando ele foi desencarnado, era o seu cunhado, era um desafeto dele de outras encarnações. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, né? Que é muito extenso, pode ler o livro depois. Que é muito extenso, mas foi a última vez que esse desafeto
vamos dizer assim, pela concessão kármica, né, conseguia, né, atingir o Atanagildo mental e emocionalmente. Ele estava lá, na verdade, lá em frente ao caixão do Atanagildo, xingando o Atanagildo, né? Xingou o Atanagildo, xingava o Atanagildo porque ele era vivo e também xingou agora porque ele morreu, né? E aí o Atanagildo sentiu, mas acabou o karma dele ali naquele momento, então foi a última vez que ele sentiu. E aí é só para dar um exemplo de como é que é o plano astral do grande coração. É ali que os espíritos são treinados também para as produções daquilo que nós vemos como manifestações do astral, né, materializadas, né? A obra da natureza que nós tanto apreciamos aqui na Terra é resultado, no final das contas, dos espíritos que têm essa função de produzir, né, os arquétipos dos diversos elementos naturais, vegetal, mineral, né? E até que eles possam ser materializados. Então, eles são treinados também lá. Bom, são inúmeros dados fantásticos, né, que vale a pena a gente ler lá no Vida Além da Sepultura. Muito bem. E então, diferente do duplo etérico, né, que é aquele corpo logo depois do nosso corpo físico, que se extingue também quando a gente desencarna, né? Olha lá, é isso que ele está falando, que se extingue ao término de cada encarnação. O perispírito é um veículo autônomo. Ele sobrevive à morte do físico e extinção do duplo. Então, a gente desencarnou, nosso físico vai desintegrar, né? Vira pó na Terra, e o duplo etérico também se extingue, mas o nosso perispírito não. A gente continua com ele, vai viver com ele no plano astral, né, em algum plano que seja de nossa afinidade astral, até a gente encarnar de novo, né? Só depois de um longo período de evolução que a gente vai conseguir passar desse corpo astral e não ter mais o corpo astral, mas ainda ter o perispírito, né? Então, quando as respostas vibratórias atingem o corpo astral, são transportadas nas diferentes sensações e sentimentos, como amor, ódio, prazer, dor, alegria, tristeza, etc. Então, algumas situações em que o corpo astral ele serve de veículo independente de consciência, né? Como que a gente consegue acessar o corpo astral até encarnado, né? Como é que a gente atua, né, com esse corpo astral, né, sem precisar desencarnar até, né, até encarnado, como que a gente atua nele. Então, por exemplo, durante o sono, quando a gente está no sono, a gente está em conexão com esse corpo astral, os sonhos, tudo tem a ver com essa conexão do corpo astral. Então, durante o sono, em sonho, em transe mediúnico também, a gente vai estar acessando esse corpo astral. Uma aguinha. Quando a gente está no período de vigília, quer dizer, não está dormindo, e a gente desdobra, né, mas a gente pode acontecer isso, ainda correndo um certo perigo, porque a gente não tem toda uma guiança e uma evolução para isso, mas ele pode até acontecer, e a gente pode transitar no plano astral. Mas por que pode ter um certo perigo, né? Porque existem técnicas que as pessoas desenvolvem para fazer esse desdobramento, mas não existe uma conexão positiva de evoluída de mentores que auxiliem para isso. Então, pode ter um certo perigo, sim, da pessoa entrar em zonas complicadas e ser um pouco complicado para quem está fazendo isso. Um outro modo daí é consciente, seguro, né? Então, quem segue essas práticas iniciáticas, guiadas por gurus evoluídos, vai desenvolvendo de uma maneira guiada toda essa conexão, e aí sim pode fazer esse desdobramento, né, e esse passeio no astral, tudo de uma forma segura, guiada, direcionada para só melhorar a evolução, né? Após a morte do corpo físico, né, então a gente irá para esse plano astral de afinidade do que praticou quando encarnado. Então, dependendo do que a gente pratica realmente aqui quando encarnado, é a frequência que a gente vai ter para ir para o plano astral de frequência nossa, né?
E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre a constituição do perispírito. E aí tem uma citação do livro do Ramatiz, né, que fala que o espírito desencarnado move-se num ambiente de matéria astralina sutil, do mesmo modo como o homem carnal se move dentro do cenário pesado do mundo terreno. O desencarnado, com seu corpo feito de substância astral, pode livremente viver no plano astral, pois tudo tem sua mesma frequência. Desencarnado, o homem atua pelo perispírito, que sobrevive após a morte. Este corpo é mais sensível às percepções do espírito e tem, portanto, maior sensibilidade psíquica também. Então, o Ramatiz tem uma frase que fala, que o Marcelo gosta muito, sempre repetiu essa frase, que o corpo físico é o escafandro material do espírito. Né? Então, o Ramatiz descreve nosso corpo físico, né, como se a gente fosse aquele escafandro, aquela roupa daqueles mergulhador bem antigo, que era aquela roupa bem pesada, com aquela capacete bem pesado, assim. Ele fala que nosso corpo físico é como se fosse isso, assim, aquela roupa pesada, complicada, né? Quando a gente desencarna, a gente fica bem mais leve, é como se a gente tirasse aquela roupa de mergulhador complicado e fica tudo um pouco mais leve, melhor, né? Principalmente se teve conexão positiva na vida, né? Quanto mais evoluído, mais belos e rejuvenescidos são as aparências dos desencarnados. Né? Então, a pessoa teve uma conexão positiva aqui e tudo, vai desencarnar, a sua aparência vai trazer essa conexão, porque quando a gente desencarna, fica daí esse corpo astral, ele tem conexões com os pensamentos e sentimentos. Então, ele é pura energia de pensamento e sentimento. Então, se conseguiu desenvolver aqui na vida essa conexão positiva, você vai expressar lá, né, nesse corpo aí, que não tem mais o corpo físico para, vamos dizer assim, enganar. Né? Mesmo a gente tendo um pensamento ruim, meu corpo físico não vai detonar tanto, né, tão aparentemente. Né? A gente vai ter questões psicomáticas que a gente vai falar, mas ele não vai né, mudar de cor, de conexão. Quem é médium que consegue ver essa conexão que acontece já no perispírito, né? E até, né, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais, né, a importância de a gente tentar batalhar ao máximo para a nossa evolução aqui, de libertar de conexões negativas, tanto de sentimentos quanto de vícios físicos, porque o nosso corpo físico ele segura também toda essa energia. Então, a gente tem o nosso corpo físico para intermediar esses pensamentos e sensações do corpo astral. Quando o corpo físico, né, se desfaz, a gente desencarna, a gente deixa ele, a gente vira pura sensação e sentimento. Então, se eu tinha um sentimento ruim, ele vai ficar a 1000. Se eu tinha um vício complicado aqui na Terra, ele vai ficar a 1000, não tem mais o físico para segurar. Então, essa conexão que o Ramatiz traz para a gente, né? Aqui o PowerPoint, né, jogou isso daqui e ficou uma carinha meio estranha, né? Mas eu deixei ali porque tem uma descrição do Ramatiz que fala que eles foram, eu não lembro exatamente se é o Atanagildo que está caminhando no plano espiritual, eles estão caminhando no plano astral e eles veem pessoas com a fisionomia parecendo porco, assim. E aí é explicado que a pessoa comeu tanta carne de porco que o perispírito dela ficou quase no formato, né? Na verdade, evoluiu, ficando no formato de animal, assim. Então, a gente tem essa conexão boa ou ruim, né? E aí, o perispírito, principalmente o corpo astral, né, ele possui órgãos astrais semelhantes ao físico, mas eles são mais sutis. A constituição do perispírito remonta a alguns milhões de anos terrenos, durante os quais ele veio sendo plasmado através de todos os reinos da natureza, no seio de todas as espécies inferiores. Então, esse perispírito, a gente vem ganhando a evolução dele de muito tempo, e a nossa obrigação é evoluir ele, né? Nós já estamos no estágio hominal de homem, a gente tem que evoluir ele, não regredir, né, a forma dele, né? Quantos, né,
né, os orientais nos colocam, né, que para a gente chegar na forma humana, a gente já reencarnou mais de 8.500.000 vezes, de diferentes reinos e tudo. Então, a nossa obrigação é ir para frente, né, evoluir, tentar chegar à conexão com Deus, porque foi muito, muito trabalho para chegar até aqui. A gente não tem que chegar até aqui e viver uma vida instintiva como animal e regredir nessa evolução até do nosso perispírito, né? A nossa obrigação é jogar ele para cima, né? E a fisiologia do perispírito é muito mais complexa e avançada que o corpo físico, é a matriz original dele. Ele é o detonador de todos os fenômenos corporais projetados pela mente humana. É o perispírito que modela, disciplina e sustém o corpo físico. Então, aí, como que faz essa conexão do físico, do perispírito para o físico, né? O corpo astral para o físico para o corpo astral. É através dos chakras, daquelas rodas energéticas que a gente tem, né? Que é como se fossem grandes parafusos que giram e rodam. Né? Chakra, em sânscrito, significa roda, né? Uma tradução é roda, né? E essas rodas que fazem essa conexão do físico para o astral, né? Que alteram, né? Então, essas energias alteram do físico para o astral e do astral para o físico, né? Do perispírito para o corpo e do corpo para o perispírito, é vice-versa, né? Então, alterações do corpo físico, como, por exemplo, doenças, podem alterar o perispírito, quanto coloração, brilho, transparência, etc. Emoções e sentimentos, né? Que vem, a gente vai começar a ter aqui, né, no nosso corpo físico, também afetam o nosso corpo carnal, né? Aí a Mônica, que é psicóloga, né, ela tem uma especialização em psicossomática, eles estudam exatamente isso, como que os nossos pensamentos, sentimentos vão afetar o nosso corpo físico de várias doenças, né, de vários aspectos. Né, hoje em dia tem um grande estudo da medicina, da psicologia, que chama, né, essa psicossomática, como que a gente somatiza, né, todos esses sentimentos e pensamentos que a gente tem, né, como é que eles vão ir reagindo no físico, né. E aí a gente vai começar a entrar nos temas mais polêmicos do Ramatiz, né, que é a nutrição do perispírito. O perispírito tem órgãos semelhantes ao físico, mas não idênticos. A nutrição do perispírito é outra, né? Então, daqui do físico, a gente vai nutrir com coisas físicas, né? Comida, água, a gente também nutre com respiração, energia do sol, né? Que vai nutrir. O astral são outras energias mais sutis que nutrem ele, né? A nutrição do perispírito é feita pela osmose magnética do ambiente astralino, que varia conforme o grau de materialidade do espírito desencarnado. Né? Então, se o espírito é evoluído, ele vai para um plano espiritual bem sutil, e aquele plano astral bem sutil que vai alimentar o perispírito dele. Se ele é um espírito mais retardado, otário, né? Ele vai para os ambientes mais pesados, né? Umbralinos, e essa energia daquele ambiente umbralino que vai estar dando a conexão e a nutrição do perispírito dele, né? Mas todos nós, independente da evolução, no início, logo que a gente desencarna, o espírito exige mesmo recursos mais grosseiros para atender o seu metabolismo astral, né? Quem descreve isso muito bem é a Patrícia Werneck, naqueles livros aquela sériezinha que ela tem do Violetas na Janela, que são 4 livros psicografados. Eu acho que é no segundo livro até descreve melhor ainda isso, que tem o Violetas na Janela e tem outro. Acho que é o segundo livro dela que descreve bem isso, toda essa conexão, assim, de logo que desencarnou, o que acontece no plano astral. No Violetas na Janela já fala, né? Ela, por exemplo, ela vinha de família espírita, já era um espírito um pouco mais adiantado, assim, ela desencarnou. E ela ainda, no começo, ela teve que comer, teve que usar banheiro, né? Tinha que usar roupa. Os pais dela, espíritas, tinham plasmado as roupas que ela estava acostumada a usar aqui, para ela não se estranhar tanto lá no plano astral, né? Então, ela conseguiu usar as roupas. E aí, devagarzinho, né? Vai adaptando lá com esse corpo astral, né? E aí ela vai conseguindo deixar de ter que comer, usar banheiro, beber, tudo, né? Porque vai ficando mais sutil e eles vão conseguindo lidar melhor com essa conexão sutil, né? Então, essa alimentação, tudo é feito por esses órgãos, né?
que tem no corpo astral, que eles são bem parecidos com o corpo físico, não são idênticos, mas são bem parecidos com o do corpo físico mesmo. E aí fala que o homem deve buscar ter muito equilíbrio psicofísico, porque se materializa na crosta em perfeita conformidade como produto de suas criações mentais e espirituais, passando a possuir um organismo físico de acordo com o zelo e cuidado dispensados ao seu modo perispiritual. Por isso, sempre deve se manter regrado, zelando pelas energias do perispírito. E aí vem a questão polêmica que o Ramatiz sempre coloca, né? A influência da alimentação material sobre o perispírito. Aqui a gente não vai falar da questão alimentar, né, as consequências no físico dessa questão alimentar, as consequências ambientais, ecológicas dessa questão alimentar. Né, depois, quem quiser, o João, ele, né, fez um estudo lá no técnico de meio ambiente dele, profundo de um pouco dessas questões aí. Né, tem toda uma questão do físico, que hoje em dia, né, a comunidade vegana está levantando muito isso, até a ONU, né, colocando várias questões de complicações de carne, bebidas e tudo para o nosso corpo físico, mas a gente não vai entrar nesses detalhes hoje nessa aula. A gente vai entrar só qual é a complicação espiritual dessas questões. E aí o Ramatiz fala, né, que o perispírito sofre a influência da alimentação material do próprio corpo físico. Por exemplo, quem come carne é mais letárgico à sensibilidade psíquica. Né? Não é dizer que é mais evoluído ou involuído, mas é mais letárgico. Né? Aqui a gente não está colocando parâmetro de evolução, mas quem não come carne tem mais facilidade para essa questão psíquica, porque fica mais sutil, né? Simples assim. O vegetariano, ele nem fala do vegano, porque na época dele não tinha vegano, né? Mas o vegano mais ainda, né? O vegetariano contribui para higienizar a estrutura do perispírito. Então, o que uma alimentação com carne, né, pesadas, vai dificultar e até involuir toda a conexão do perispírito pelo corpo astral, uma alimentação sutil, assim, como o vegetarianismo, o veganismo, vai ajudar a limpar esse perispírito através do corpo astral, né? Por exemplo, a ação de fumar, ele fala, é nefasta ao perispírito, porque quando o fumo se carboniza, depreende substâncias etéreo-astrais nocivas aos órgãos do perispírito, que então agride os pulmões do corpo astral, né? E causam dificuldades ao espírito após o desencarne. Esse é um fato, né? E aí o Ramatiz traz para a gente qual seria o remédio, então, para a gente equilibrar isso, né? Ele fala vontade desenvolvida e mente disciplinada. É muito importante a gente ter a conexão da vontade e da mente disciplinada para a gente conseguir ajudar essa evolução do perispírito, né? E a gente traz várias técnicas para ajudar, né? Nessas lives a gente falou, né, de oração, falou de namasmarana, falou de recitação de mantra, as músicas, né? A gente vem trazendo tudo isso, que são técnicas que ajudam tudo isso também, né? O perispírito, sob ação mental elevada, respira aprimorado magnetismo, mas submetido à violência psíquica e emotiva, se debilita, se intoxica, tornando-se, então, ponto convergente das energias do baixo astral. É necessário empregar inteligentemente força mental valiosa para que sejam extintas vaidade, maledicência, medo, melancolia, cobiça e outros sentimentos que podem ferir a delicadeza do corpo astral. Então, não é só alimentação, bebida, fumos, né? Essa questão que detona também o corpo astral perispírito, nossos sentimentos e emoções. Ele é a conexão dos sentimentos e emoções. Então, dependendo dos sentimentos e emoções que a gente nutre aqui, encarnado, a gente vai também estar
intoxicando ou limpando ele lá, né? Então é muito importante isso, né? E por isso também dessas técnicas que a gente vem sempre passando, né? Oração, meditação, namasmarana, ho'oponopono, né? As meninas fazem reiki, né? Toda essa conexão e a gente insiste, né? A gente que é médium tem que ter essas práticas diárias, porque para a gente é muito mais importante toda essa conexão, né? Não só os sentimentos baixos, como maledicência, inveja, sensualidade, prepotência, orgulho, prejudicam a organização perispiritual e interferem na delicadeza do corpo astral, mas também os vícios do corpo carnal, tais como o fumo, o álcool, bem como a ingestão de carne animal, pois com isso o homem esbanja não só suas forças vitais, como prejudica o seu perispírito no seu desenvolvimento das leis que regulam o divino mecanismo da vida. Tem uns erros de digitação aí, peço desculpa. Muito bem. E, então, esse é um resumo, né? Toda essa conexão que o Ramatiz traz para a gente. Está baseado nesses 3 livros, o Evangelho à Luz do Cosmo, Mensagens do Astral, Elucidações do Além, né? Todos eles, pelo Espírito Ramatiz, psicografados pelo Hercílio Mais. E então agora a gente abre para as questões das perguntas, né, interações aí, dúvidas, comentários, para a gente interagir um pouquinho. Posso pedir para o João como é que eu... eu mesmo tenho que parar aqui. Aí, acho que consegui? Acho que consegui, né? Eu tô sem óculos, eu tô vendo alguma coisa no Quer que eu leia? aqui, mas eu não consigo ler, daí vou pedir pro João ler. Se tiver perguntas, comentários aí, pode o João ajudar a gente. Legal. A Mara perguntou, quando fazemos o tratamento de alguns assistidos, fazemos o encaminhamento de espíritos. Podemos encaminhá-los para a colônia do Grande Coração? Nem todos podem ir para essa colônia, pelo que eu entendi. Ela falou. Para a colônia do Grande Coração, diretamente não, mas pode entrar em sintonia com os mentores da colônia do Grande Coração para que eles sejam encaminhados para os lugares mais adequados, né? Porque ali não é para socorro de espírito, né? Assim, podemos assim dizer, necessitado, mas para acolhimento dos espíritos que estão num nível de desenvolvimento espiritual mais avançado do que o nosso, né? Muito bem. Eu vou pedir, se o João consegue, bem resumidamente, né, não é o foco hoje, mas a gente tinha uma aula que a gente ia falar sobre isso e foi quando deu o problema das técnicas lá que a gente não conseguiu acessar, mas se ele consegue bem resumidamente falar do impacto da carne na questão do meio ambiente, só para a gente focar nisso aí um pouquinho também. Né, tem uma coisa bem longa, mas né, eu consigo, resumindo, né? Que sentido você quer? Aqueles dados que você conseguiu levantar, né, da questão da água, o quanto de água que a gente usa, né, para consumir 1 quilo de carne, né, e esses impactos que a gente consumindo carne, a gente produz na natureza também, né? Em verdade vos digo, não os lembro de cabeça. Não, tem uma proporção assim bem desigual, né, em relação ao consumo de carne, o quanto você acaba utilizando de água, porque tem muito consumo indireto, né? Então, o que acontece é que a gente, além de produzir, ou melhor, utilizar a água para a produção dos alimentos, né, diretamente, então, por exemplo, a alimentação, o que mais impacta é a produção bovina, né? Então, tanto a água para boi ou vaca beber e tudo mais, quanto coisas indiretas, como, por exemplo, a água do grão que vai alimentar os bois, ou então toda a água e todo o dióxido de carbono que é utilizado no resfriamento, no transporte, né, o que é perdido no lençol freático por causa de
quando tem resíduo de remédio que acaba indo para o lençol freático, agora esqueci a palavra certa. É que eu não preparei nada, daí eu não sei de cabeça, mas em geral assim, é uma quantidade bem grande mesmo, né? E quanto mais próximo do bovino, maior, e quanto mais distante, menor. E o problema de dar um número preciso é porque isso varia bastante com o período, varia bastante com o local, com o tipo de técnica que é utilizada, né? Então, houve uma época que já foi associada a 40 mil litros de água para 1 quilo de carne, mas isso flutua muito, flutua com a região, flutua com o país, flutua com o estado, flutua com a fazenda em si, né? Então, um número que procura aproximar a média sempre vai ser um número impreciso, né? Mas é um número bem grande, com certeza, né? Do que, por exemplo, um grão que é bem menos, bem menos, né? Na época que eu fiz a pesquisa, isso já era em 2016, então já está bem desatualizado agora. Eu lembro vagamente, né? Que, se eu não me engano, acho que 1 quilo de grão precisava de 1.000 litros de água, e a média, que na época era mais aceitável, assim, mais aceita na comunidade científica, era algo em torno de 25 mil litros de água para 1 quilo de carne bovina, né? Mas não saberia dizer se esse valor já está impreciso, né? Mas por aí, assim. Isso é, claro, é um aspecto, porque é a água, né? Mas 1 quilo de carne, só para a gente ter uma noção, né? Quanto tempo ficava, para a gente entender, a gente consumindo 1 quilo de carne, quanto tempo a gente ficaria aberto o chuveiro? Sim, bom, na estimativa do Cowspiracy, que é um pouco pessimista, era em torno de 2 meses de água de chuveiro ligado, né? Então, como se tivesse abrido o chuveiro e deixado aberto por dois meses, né? Mas, como eu disse, pode estar desatualizado. Né? O problema é que não é só a água, né? Tem tanto o aspecto de lixo. Se eu não me engano, na época, uma fazenda de 200 mil vacas, o que é bem grande, é equivalente a uma cidade como Taubaté, né? Produção de lixo. Tem o aspecto do dióxido de carbono e do aquecimento global, efeito estufa, do camada de ozônio, né? Como as vacas são ruminantes, daí elas acabam soltando bastante metano, e o metano eu não estou mais atualizado, era mais destrutivo a longo prazo para a camada de ozônio do que o dióxido de carbono. Também tinham coisas relacionadas ao uso de terra, então você precisa de muito espaço, né? Se eu não me engano, em 2016, no Instituto Internacional de Produção Bovina, que, né, tem todos os motivos para não apresentar um dado que seja deletério para a imagem da produção bovina, falava que cerca de 45% do espaço continental do planeta era usado só para produção bovina, né? Então é um número desproporcional que a gente precisa, né? Haviam sido feitas estimativas de que 80%, se não me engano, 88% do desmatamento da Amazônia foi estimulado pela produção bovina, né? Não necessariamente utilizado pela produção bovina, mas estimulado pela produção bovina. Mas, de novo, são todos dados bem totalizados. Agora já tem quase 8 anos, né? Nossa, 8 anos. Mas a coisa deve ter piorado muito, né? Ou piorado ou melhorado, depende de qual lugar, né? Esse que é o ponto. Tem bastante atividade, né? Na época que eu fiz a pesquisa, o Greenpeace não falava nada disso. Não tinha nenhuma forma de... Você entrava no site do Greenpeace, carne não era um assunto discutido, né? Hoje é tomado como uma das maiores fontes, assim, de impacto ambiental. Então, teve bastante movimentação, o que leva aos dois lados. Leva a programas, né, digamos assim, recuperação ambiental, e leva também a resposta de, não, vamos produzir carne mesmo. Então, tem gente que deve ter feito... Eu ouvi falar na Amazônia de algumas coisas mais sustentáveis, mas como eu não estou atualizado, eu não saberia dizer se está pior ou melhor, né? Não, mas só para a gente ter uma noção, assim, da questão ambiental também, né? Que é outro motivo do Ramatiz, né? A gente está fazendo outra pergunta aqui. Você consegue ler para a gente, João? Qualidade musical deve impactar também o perispírito, disse o Vinícius. Sim. E aí eu vou pedir para os especialistas, então, de música aqui também. Deixa pro João, né? Fica à vontade. Eu complemento daí, João. Pô, eu não saberia dizer.
Né? Mas o que o Ramatiz fala é que ajuda a harmonizar, né? E daí eu imagino, estou conjecturando que isso diz respeito aos envoltórios, né? Então, a linha, digamos assim, se a gente toma a psicologia do Csikszentmihalyi, né, a música é uma das maiores fontes, o melhor de harmonização digamos assim, da nossa atenção, que ele chama de entropia psíquica. Quer dizer, ela elimina a entropia psíquica e leva a gente ao estado de flow, né? O que é análogo, o que é parecido, mas não é a mesma coisa, que é a atenção da yoga, né? Então, quer dizer, é mais fácil de alinhar os envoltórios e deixar digamos assim, o fluxo de transmissão de energia, né? Eu imagino que os canais de energia se alinham com facilidade. Mas claro que tem muito mais elementos. Você vai para um Miranda, vai para um texto do Emmanuel, né? Começa falando que tem clarim, né? Começa falando que tem um monte de música no plano espiritual. Então, com certeza tem muitas funções e muitas aplicações que a gente não tem nem ideia, né? Que a música causa e afeta no perispírito, no duplo etérico, né? E o próprio fato, né, vamos dizer assim, da multiplicidade que a gente tem, né, de manifestação da música, né, e desta música converter-se num canal da expressão do desenvolvimento da cultura local, né, ela tem aspectos positivos, né, mas também tem aspectos deletérios, porque você pode ter um movimento de expressão de uma cultura que valorize muito o feminino, né? Que abastarda os instintos, né? Então, quando você coloca uma letra de música muito feminina, sensualizada, né? Então, lógico que você está alimentando, né, esse padrão nos ouvintes, né? Que vão precisar para manter esse padrão de um combustível ruim, né? De energia, o que acaba impactando no médio e longo prazo o perispírito. Meio semelhante ao que a gente pode fazer nas nossas conversações, né? Quando a nossa conversação é muito ruim, né? De baixo nível, então, lógico que a gente vai ter uma alimentação ruim do perispírito. Muito bem. É um tema, né, um pouco polêmico, né? O Ramatiz fala, vamos falar sobre perispírito, mas aí chega em várias coisas, né, um pouco polêmicas, mas necessárias, né, para a gente trazer mais para a consciência, para ajudar na nossa evolução, né? Eu não vou contar história hoje, eu sempre conto história, né, nas minhas aulinhas. Hoje eu não vou contar história, porque a gente vai trazer uma outra técnica também de ajuda, né, para conexão mental, espiritual, energética, que é a técnica do agradecimento, né? Eu aprendi nessa pandemia, né? A gente teve que usar muitas e todas as técnicas que a gente tinha, né, para o nosso equilíbrio mental, emocional. E essa é uma técnica bem legal para quando a gente está bem detonado mesmo, né? A gente sentiu que, putz, agora o bicho pegou, estou com obsessor, estou com tudo, não consigo pedir socorro, não estou conseguindo rezar, estou conseguindo fazer namasmarana, estou conseguindo fazer mantra, o bicho pegou, o bicho pegou. O que a gente faz, né? Aí tem uma questão que é abrir o cardíaco, limpar o cardíaco, e a gente consegue fazendo isso pelo agradecimento, né? Então, pode ir trazendo tudo que a gente tem na consciência, que a gente consiga para agradecer. Então, tentar trazer a nossa mente para esse positivo, para tentar agradecer desde as pequenas coisas, pessoas, vai trazendo tudo que, né, as principais pessoas que você traz uma alegria, que você quer agradecer, todas essas positividades, todas as coisas que você lembra que você tem de positivo para você agradecer, até chegar até na possibilidade de você conseguir agradecer as coisas ruins também, né? E tudo que é nos colocado para a nossa evolução, né? Mas ir focando nesse agradecimento, que vai abrindo o cardíaco também e vai nos ajudando a conexão espiritual, né? Esses tempos atrás eu estudei um pouquinho, estava estudando um pouquinho sobre a vida da Santa Teresa d'Ávila. Ela foi uma grande santa da Igreja Católica. Ela conseguiu uma evolução pela oração e pensamento. Ela conseguiu um domínio do pensamento e oração, que ela conseguiu a evolução dela.
E ela fez um trabalho primoroso, escrevendo os passos para essa evolução, para a santificação mesmo, né? Como que quais os passos que os santos seguem, né? Quais são chamadas 7 moradas celestiais, né? E ela vai descrevendo, quando você começa, você vai estar nessa morada, depois você vai estar nessa, depois você vai estar nessa. Ela vai descrevendo todas essas moradas celestiais, né? E até ela falar que chega nas últimas moradas celestiais, você pede o sofrimento para você conseguir evolução, e você agradece e pede o sofrimento, ó, chega nesse nível. Ela, numa dos transes dela, assim, ela chega a falar assim que né, ela vem de uma tradição católica, né, daquela questão dualista, né, que na verdade foi influenciado pelo zoroastrismo, essa questão dualista, tanto no judaísmo e depois foi para o catolicismo, né, essa questão desse pensamento dualista, céu e inferno, tudo, né, vem lá do zoroastrismo, influenciou o judaísmo, que influenciou o catolicismo, que acaba influenciando um pouco a gente, né, aqui, que vem dessa tradição judaico-cristã, né. E ela tinha, né, lógico, a referência dela, essa questão dualista, de céu e inferno, mas ela conseguiu chegar no nível que ela, né, ora para Deus e falava assim, né, mesmo que eu soubesse que nem existisse céu, eu te louvaria, eu te agradeceria. Né? Então, ela consegue chegar num ponto de nível de agradecimento, né, e mesmo ela, né, mesmo sabendo que não vou ter céu, que eu, né, posso ir para o inferno, tal, mas eu te agradeço e te louvo, né? Ela consegue, na verdade, transcender esse dualismo pelo poder de toda a oração, conexão que ela fez, né? E para a gente entrar um pouco nessa conexão, então eu vou terminar a aula. Deixa eu ver. Estou aprendendo a mexer aqui, ó. Aí eu vou trazer mais uma perto aqui. Estou sem óculos para conseguir ler. Dá para ler? Dá. Muito bem. Já quer transformar isso na vibração? Não, a gente faz isso e vai para a vibração, né? Que eu consegui resgatar um poema que o Divaldo Franco sempre declama nos finais das suas palestras, que é da Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues que escreveu esse poema, Divaldo decorou, e ele sempre declama no final das suas palestras, né? É uma grande oração de gratidão que nos eleva e nos faz essa questão dessa limpeza do cardíaco e essa conexão espiritual positiva, né? Então eu vou tentar. Já pode entrar então em energia de vibração. A gente já conecta na vibração, eu vou ler o poema e Marcelo depois já vai fazer a vibração para nós. Então vou tentar ler para vocês aqui. Ó. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo que me deste. Muito obrigado pelo que me dás. Obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra, o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores, em tonalidades 1000. Muito obrigado, Senhor. Eu posso ver, meu amor, mas diante da minha visão eu detecto cegos, guiando na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti imploro comiseração, porque sei que depois dessa lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor,
pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do almeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém a esquece jamais. A voz melodiosa, canoura, melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos, eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, voltarão a sentir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção, que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melancolia, diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois dessa prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade. Mãos do adeus, que ficam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas. Pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias. Pelas mãos que atendem à velhice, a dor, o desânimo. Pelas mãos no seio, que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio. E pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque posso me movimentar. Diante do meu corpo perfeito, eu quero te rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra encarnação, eles também bailarão. Obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma casa do caminho, ou seja lá o que for. Que dentro dele exista a figura do amor, de mãe, de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque eu creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Então, nós agradecemos por mais esse momento de integração com os nossos luminares.
Agradecemos a inspiração e a direção do nosso mestre Ramatiz nos temas deste ano, especialmente nesse tema tão caro ao repertório do médium. Agradecemos por essa belíssima poesia difundida pelo nosso querido Divaldo Franco. Nós gostaríamos de agradecer e de ofertarmos ainda um quantum da nossa energia a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Especialmente vibramos pela Organização das Nações, dos países, independente de suas opções políticas, político-administrativas, independente das etnias particulares. Oramos por todos os homens e mulheres reencarnados que nesse momento atravessam o momento crítico da história da humanidade e que protagonizam no livre exercício do seu livre-arbítrio aqueles que se puseram, como nos ensina o nosso mestre Ramatiz, à direita ou à esquerda do Cordeiro. Nós oramos nesta hora grave da história da humanidade para que todos nós tenhamos a consciência do importante papel que nos cabe de nos mantermos exatamente em sintonia com o coração magnânimo do Cristo e de cooperarmos para que os nossos irmãos que receberam o convite para assumirem a tarefa dos trabalhadores da última hora, da 10ª hora, mas ainda ouvidam o chamado do plano espiritual superior. Acreditemos que a mínima disposição produzirá efeitos tão vastos na quantidade quanto na qualidade. Apenas nos coloquemos a serviço e permitamos que os espíritos de luz conflaguem as consciências a dirigirem-se rumo ao novo tempo, rumo à alvorada da humanidade que nesse instante emerge. Sim, de um aparente caos, de uma aparente desestruturação global. Precisamos, valendo-nos da nossa fé, mergulharmos nossa visão no infinito para entendermos o particular. Sentirmos a força do infinito para percebermos as múltiplas possibilidades de transformação do imediato. Então agradecemos por este momento grave, sim, da história da humanidade, mas de oportunidade para nós outros. Imensa oportunidade para nos alinharmos à vontade, ao entendimento e o incomensurável amor do Cristo. Que assim seja, graças a Deus.
Graças a Deus, então agradecemos o tempo, a conexão, a energia de todos, para essa luz no nosso planeta. Desejamos uma ótima semana a todos. Graças a Deus. Gratidão, beijo. Boa noite, obrigado. Boa noite, Boa pessoal. noite, obrigadão. Boa noite. Maravilha, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente.